Então vamos sentar e abrir a palavra de Deus, né? Romanos, capítulo de número 3. E nós vamos ler do versículo 21 a 31. Então, Romanos 3, versículo 21 até o 31, que diz, preste bastante atenção quando você ler. Mas agora, sem lei se manifestou, olha, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então essas últimas sextas-feiras nós falamos sobre o pecado que entrou no mundo, a escravidão que passou para todos os homens. E ficou bem claro que o homem é incapaz por si mesmo, por qualquer obra que ele venha fazer, de romper com essa escravidão, de romper com essa coisa chamada pecado. Então nunca esqueça isso. Nenhum homem, nenhuma religião tem o poder de romper com a escravidão que se chama pecado, que atingiu toda a raça humana. Ninguém. E por Deus ter amado a raça humana de tal maneira, o que ela vai fazer? Vai enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo vai assumir um corpo humano, assumir a forma de homem, e ele é o único capaz, nunca esqueça isso, ele é o único capaz de destruir essa parede da separação, de romper com esse cativeiro, de desfazer essa escravidão. Não tinha um na terra. Isaías não tinha condições de resolver. Davi não teve condições de resolver. Moisés não teve condições de resolver. Nenhum mortal tinha condições de romper com essa coisa chamada pecado, esse cativeiro, essa destruição que atingiu a raça humana inteira. Então Deus manda Jesus, ele nasce aqui na terra. É Deus em forma de homem, ele é 100% Deus e também 100% homem. Então ele é o único capaz de desfazer a escravidão que entrou no planeta, a escravidão que toda a raça humana se tornou cativa. Então ele vai assumir um corpo humano, ele vai assumir o lugar de todos os homens, como falamos na semana passada. E quando ele vai na cruz, ele morre na cruz, derrama o sangue dele, então ele desfaz todo esse cativeiro, toda a escravidão acaba ali. Toda a culpa que o homem tinha acaba ali. Todas as cadeias que prenderam a raça humana acaba ali, na cruz.
O poder que o diabo tinha, toda a autoridade do diabo é destruída e desfeita ali na cruz. É a obra da cruz que tem o poder de desfazer a escravidão, de nos libertar da mão do diabo para sempre. Não tem outra coisa. Não adianta a igreja de hoje dizer que vai libertar alguém com água orada. Não vai. Não adianta a igreja dizer que alguém, se passar andando no corredor de sal grosso, vai ser liberto. Não vai. Isso não vence o pecado. Não adianta a igreja de hoje dizer que se levar uma rosa ungida para casa vai libertar do mal. Não vai. Isso não vence o pecado. Não adianta lavar a cabeça das pessoas de óleo ungido e dizendo que isso vai libertar as pessoas. Não vai. Isso não vence o pecado. Não adianta o indivíduo fazer um sacrifício para ser liberto. Não vai. Isso não vence o pecado. Enquanto nós não entendermos que nada que eu faça vence essa coisa chamada pecado, rompe com essa barreira, destrói esse cativeiro, enquanto eu não entender isso, é difícil compreender plenamente o que é a graça de Deus. Porque as pessoas pensam que se elas fizerem alguma coisa, se elas lutarem, se elas se esforçarem, se elas jejuarem, pagarem preço, ficar uma noite sem dormir numa vigília clamando, gritando, se elas baterem o pé no chão e amarrar os demônios, elas pensam que isso vai romper com esse cativeiro. Mas não vai. Porque a única coisa que destrói a escravidão e liberta o homem é o sacrifício que Cristo fez na cruz. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura, loucura para quem se perde, é loucura. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então Paulo fala, nós pregamos Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós, Cristo crucificado é o poder de Deus. Então entenda isso, meu irmão. A única coisa que liberta o homem é o sacrifício que foi feito por Cristo na cruz. Eu posso pôr a mão na cabeça de alguém, fazer assim, jogar ele no chão, todo mundo ficar empolgado, achar que é o maior poder, até endeusar quem faz isso, mas isso não liberta o homem do poder do pecado. Pode ficar uma pessoa endemoniada no meio da igreja, irmão para trás, quem é você? Eu sou o tranca-rua, o que você está fazendo? Eu vou destruir ela! De joelho, demônio, fica de joelho. Agora eu vou te expulsar em nome de Jesus. Sai! Saiu. Aí todo mundo... Ainda que aconteça isso, entenda, isso não tem poder para libertar o homem da coisa chamada pecado, da escravidão. Não tem poder. A única coisa que liberta o homem é quando ele olha para a cruz e acredita. Eu não posso acreditar em Jesus e descrer da obra da cruz. Se uma pessoa fala que acredita em Jesus e não crê no que ele fez na cruz, eu não posso separar Jesus do que ele fez. A pessoa está cega, ela não crê em Jesus de verdade. Ela é religiosa, mas ela não crê. Se ela fala que crê em Jesus e não conhece o que foi feito na cruz, a fé dela é uma fé cega, porque ela não entende ainda o que Jesus não se separa da obra que ele fez ali. Está bem claro isso na mente de vocês? Então depois que Jesus Cristo vem, ele rompe com as cadeias na cruz, ele paga o preço do pecado, ele crucifica o nosso velho homem, ele faz essa obra perfeita. O que vai acontecer agora? Então agora ele se torna o justificador daquela pessoa que acredita nele. Entende? Então, quando eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, ele é meu Salvador, sim, mas também agora ele é o meu justificador. O que ele fez foi tão grande que agora eu vou ser justificado pela fé nele, independente de qualquer obra que eu venha fazer diante de Deus. Então o que nós lemos aqui? Versículo 21, Romanos 3, 21. Mas agora lá, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então o que
que Paulo tem em mente? Ele fala que sem lei se manifestou a justiça de Deus, mas põe os profetas da velha aliança e a lei como testemunha. Por quê? Porque a lei, quando foi dada, a lei foi dada para mostrar a incapacidade do homem, para mostrar que o homem não conseguiria vencer o pecado, que ele cobiça, que ele é mentiroso, que ele vira idólatra. Então a lei mostrou que essa natureza humana é condenável, ela é incapaz de cumprir a lei. A lei se tornou o ministério da condenação. E todos os profetas profetizaram a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Então agora, fora disso, se manifesta a justiça de Deus. Então a lei foi testemunha de que o homem era incapaz de ser fiel, incapaz de obedecer a Deus como a lei exigia. Está claro isso? É isso que ele está dizendo no versículo 21. Ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Olha lá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, olha lá, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Agora ele mostra, olha lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora ele mostra, sendo justificados gratuitamente. Como que eu fui justificado? Gratuitamente, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Então, como eu fui justificado? Gratuitamente. Então vamos explicar de novo o que é a justificação para você entender. Vou dar um exemplo de anos. Uma pessoa devia 100 mil reais, não tinha com que pagar. Tem toda a documentação que ela assinou, ela vai ser executada por aquilo que ela deve. O juiz bate o martelo e condenada. Ela não tem como sair dessa situação. Ela não tem poder, ela deve, está condenada e não tem poder para sair dessa situação. Então alguém fica sabendo do que ela deve e da execução que ela vai ter. Essa pessoa tem poder para pagar o que ela deve. Essa pessoa assume o lugar do devedor, assume o lugar do condenado. Ele tem condições de pagar aquilo, ele paga, quita tudo que o condenado devia. Assume o lugar dele, paga o que ele deve, e os benefícios disso vão a favor do condenado. E a partir daquele momento que ele quita tudo, o condenado não é mais condenado, foi absolvido, não deve mais nada. Ele pega toda a nota promissória, tudo que tinha assinado, que era contra, o escrito da dívida, que era contra o condenado. Ele rasga tudo, acabou, ele pagou, o condenado não é mais condenado, ele é libertado, não deve mais nada. O que ele fez? Não fez nada, alguém fez por ele. Então agora ele ficou com o nome limpo, ele não é mais condenado, a dívida dele foi quitada, ele está absolvido para sempre, nada mais prende ele. Ele foi o quê? Justificado. Alguém tomou o lugar dele, pagou o que ele devia, limpou o nome dele, tornou ele inocente, sem culpa, sem dívida, sem nada. Ele foi justificado. Então é isso que Cristo fez. Isso é a coisa maior que você pode entender. Eu que devia, a raça humana que devia, a execução estava sobre o pescoço de toda a raça humana, e a lei apontando: condena, você cobiça, você adultera, você é mentiroso, você tem uma natureza ruim. A lei como um dedo condenador, está condenado. Jesus vem, assume o lugar, vai para a cruz, quita tudo, cumpre tudo e quita tudo. E quando eu creio nele, essa verdade se cumpre na minha vida, eu passo a ser uma pessoa justificada, eu não devo mais nada. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Quando você fala que o crente não perde mais a salvação, as pessoas brigam. Por que elas não entendem? Porque ainda na mente delas,
elas têm aquele conceito da carne, que a carne ainda é capaz de fazer alguma coisa para manter a salvação. Ainda na mente dela tem aquele pensamento: não, se eu me esforçar, se eu ir bastante na igreja, se eu jejuar, se eu fizer tudo certinho, então eu vou conquistar isso, eu vou sustentar minha salvação. Ainda lá dentro deles, eles têm aquela falsa visão que a salvação é por mérito, é por obras, é por bom comportamento, por frequência de igreja, por fazer alguma coisa dentro da igreja, por ser um dizimista. Ele acha que ainda. Então, se ele falhar em qualquer coisa dessas, a mente dele acusa, porque ele não sabe o que é ser justificado. Então, para ele, perde a salvação. Porque no consciente dele a salvação é por obras. Mas a salvação é um dom de Deus, não é por obras, é dado para nós como gratuitamente. Porque Cristo fez o sacrifício perfeito e me salva gratuitamente agora e me justifica. Está bem claro isso? Quem entender a justificação está liberto. Não está mais com a mente cheia de acusação. Acabou essas pregações de acusação, de condenação pentecostal, que todo mundo vai para o inferno o tempo todo, que você tem que estar enfiado na igreja dia e noite e dia, jejuar, subir no monte, descer do monte, ser santo, não poder rir, viver naquela pressão, naquela prisão, noite, dia e noite. Se você entender a justificação, acabou tudo isso. É descartado esse evangelho da escravidão. Então Cristo nos justificou. O que é uma pessoa justificada? Vamos supor que esse que era condenado e devedor, ele vai lá para o credor: quanto eu estou devendo? O credor fala assim: não deve mais nada. Não deve, mas como? Eu não paguei nada. Não, está tudo aqui, ó, aqui foi quitado. Como pagou, não sei, mas que está tudo quitado e o teu nome está limpo, tá. Então, o que é uma pessoa justificada? É uma pessoa a quem Deus declarou justa diante dos olhos dele. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que Deus declara: olha, porque você creu em Jesus Cristo, acreditou em tudo que ele fez na cruz, você é justa, não lhe pesa mais nenhuma condenação. Aos meus olhos você foi justificada, é justa diante de mim. Que mais é uma pessoa justificada? Uma pessoa que não está mais debaixo de condenação, ele não é mais condenado, acabou. O escrito da condenação cravou na cruz. O que é uma pessoa justificada? Sem culpa. Sem culpa. A culpa que nós tínhamos caiu na cruz. Presta atenção. É difícil das pessoas entenderem isso. A culpa que caiu sobre Jesus na cruz, a gente pensa assim, ó, passado e presente. Mas futuro a gente esquece. Deus sabe que eu estou preso numa natureza humana e amanhã eu vou pecar. Amanhã eu vou ter um pensamento errado. Eu não consigo não ter pensamento errado. Algum de vocês consegue? Se você conseguir, você é digno de ser arrebatado agora. É verdade. Eu não consigo ser perfeito, eu erro. Nós vamos ver isso lá em Romanos 7, quando chegarmos lá. Então nós falhamos e pecamos constantemente. Nós gostamos de pecado? Não, tudo que é errado não nos agrada. Mas eu acabo fazendo alguma coisa errada. Então, quando Cristo levou a minha culpa, Ele levou a minha culpa por toda a minha existência. Se eu viver 80 anos, Ele já proveu o meu futuro. Entende? Parece loucura, falei. Só quem tem revelação é que vai entender esse tipo de coisa. Ele já proveu o meu futuro. Se eu viver 80 anos, a culpa desses 80 anos já caiu na cruz. Você está entendendo ou não? Quais pecados que Ele levou na cruz? Na nossa mente está assim: o meu passado e os que eu pequei. Mas Deus sabe que amanhã eu vou voltar a pecar, mesmo que eu não queira pecar, eu vou pecar. Eu não consigo não pensar uma coisa errada. Eu não consigo, às vezes, não ficar meio irado no meu coração. Às vezes eu não consigo deixar de murmurar e reclamar e brigar. O meu temperamento é estranho. E eu peco. Então,
Deus sabe que ainda estou nessa natureza e vou pecar no futuro. Mas ele já, até o fim, o último ano da minha vida, Jesus já resolveu o problema na cruz. É presente, passado e futuro. Vocês entenderam isso? Então, a justificação na cruz, a morte dele, estar sem culpa diante dele, deixa eu ler aqui, né? Uma pessoa perdoada sem culpa, Jesus já fez isso por toda a minha existência. Ele é um Deus sábio. Ele não fez só por os dias que eu vivi no passado e acabou, e olha, se eu não andar bem aqui no futuro, já estou condenado. Não. A morte dele é tão grande que ele faz por toda a minha existência. Por isso você vê a importância de uma pessoa acreditar em Jesus. Não é ficar escravizado na igreja, acreditando na igreja, num homem, num apóstolo, num profeta, num revelador. Não é isso acreditar em Jesus. Para você ver a grandeza de que quem acredita em Jesus de verdade é dado isso a ele gratuitamente. Presente, passado e futuro. Alguém da lei vai dizer assim, isso é muito fácil. Sabe por que ele fala assim, ele tenta dificultar? Porque ele não sabe o que aconteceu na cruz, ele não entende a grandeza do que foi o Filho de Deus morrer ali. Ele não sabe, ele pode saber na letra que o véu foi rasgado, até cantar, rasgou-se o véu que separava, mas ele não sabe isso no espírito, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele não conhece Hebreus 10, que abriu-se um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Ele não conhece, ele não sabe, então ele questiona, porque não lhe foi revelado essas coisas. Mas a morte de Cristo Jesus já providenciou tudo que se passou, o meu presente e o meu futuro. Eu fui salvo. Está entendendo isso ou não? Já providenciou, então é muito grande o que ele fez na cruz. A pessoa pensa, Jesus veio no mundo, ele morreu por causa dos meus pecados, me salvou, e amanhã eu perco a salvação, depois eu ganho de novo, depois eu perco. Vocês estão entendendo? Olha a fraqueza da fé dessa pessoa, ela não consegue ver que o que ele fez foi eterno, perfeito, não teve mancha nenhuma. E ele é o sustentador dessa verdade, ele é o justo e é o justificador. Está claro isso na sua mente ou não? Então o que é uma pessoa justificada? Está reconciliada com Deus, foi feita por Deus um filho, está em paz com Deus, é uma pessoa aceita por Deus. Então quando Deus olha para mim e para você, que cremos, que somos justificados, ele olha e fala, aí está um filho sem culpa, sem condenação, que tem um acesso direto na minha pessoa. Você acredita nisso? Sim ou não? É a verdade. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde nós estamos, em Cristo Jesus. Então ninguém alcança isso. Vamos ver os textos, nós já lemos aqui, mas vamos ler os textos, depois a gente volta aqui. Então vamos lá, Gálatas 2,16. Isso é uma das coisas profundas do Evangelho, muito profundas, que pouco é anunciada ou pregada ou gritada pelos meios de comunicação. Então, Gálatas 2,16, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo pregou o Evangelho da graça, entrou os judaizantes lá, o pessoal da lei, disse, não é bem assim, tem que guardar a lei, tem que se circuncidar. E os Gálatas começaram a se desviar do Evangelho. E Paulo fala, ainda que venha um anjo do céu brilhante e pregue uma coisa que vai além do que temos pregado, seja anátema. Paulo fala isso. E no versículo 16 ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então,
por obras, por nenhuma coisa que eu venha fazer, eu serei justificado diante de Deus. O homem não pode produzir uma obra que o justifique diante de Deus. Não é por obras da lei. Vocês entendem isso ou não? Não é por nenhuma outra obra que eu faça na igreja. Eu preciso fazer alguma coisa, é bom. Mas isso não me justifica. Não é pelo meu esforço que eu vou ser justificado. O homem não é justificado por nenhuma obra da lei. Mas ele é justificado pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Então olha a importância da pessoa crer em Cristo. Quando ela crê em Cristo como o único e suficiente Salvador de verdade, se cumpre nela todas essas coisas, ela é justificada. O passado dela é apagado, é libertada, se torna justificada diante de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. O que é crer em Cristo? Eu posso crer em Cristo e não crer na obra da cruz? Não posso. Se eu falo que eu creio em Cristo, eu tenho que crer no que Ele fez. Como eu posso acreditar nele e não acreditar nos feitos dele? É falsa essa fé que eu estou declarando ter. Então, nada que o homem venha fazer. Hoje em dia você vê uma pregação de muitas obras. Faça isso, faça voto, faça sacrifício, faça isso, vem aqui, vai para lá, dê o seu tudo, vai na fogueira, vai lá no Rio Jordão, você vê, faça isso, é uma avalanche de afazeres, e são coisas bonitas, religiosas. Tudo inútil, porque ainda que eu faça tudo isso, quando eu chego diante de Deus com tudo isso, Deus diz para mim, você está tentando ser justificado por isso. Esqueceu da justificação que vem da cruz. Vocês entendem isso, queridos? Deus não aceita outro meio de justificação, a não ser aquilo que foi feito através de Jesus na cruz. Então o homem não é justificado por obras da lei. Volta lá, onde nós estávamos, Romanos, no capítulo 3, onde nós estamos. Vamos ler ali, versículo 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca lá e todo mundo seja culpado perante ele. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei ela veio o pleno conhecimento do pecado. Então ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que mais ele diz aqui, ó? Versículo 25. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, olha lá, para ele mesmo ser o justo, olha, ele mesmo é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele faz a pergunta: onde, pois, a jactância? O que é essa jactância? É aquela arrogância da carne, é a carne tentando ser santa, é a carne, o homem natural se esforçando para ser bom, para concluir coisas para Deus, para ser justificado por obras, não é? Onde está essa arrogância? Nós poderíamos dizer assim: onde está a arrogância da carne que quer alcançar as coisas de Deus, deixando a cruz de lado? Olha o que ele diz: foi de todo excluída? Por que lei? Lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, olha a conclusão, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Qual era a conclusão? Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então agora, meus irmãos, olha como o evangelho, para a gente chegar num entendimento desse, é anos de trabalho. Para libertar uma mente com a verdade
depois que ela passou por esse monte de igreja, esse rolo todo que você está vendo, para ela ter uma mente limpa, uma fé genuína na justificação, é anos de trabalho, meus irmãos. É anos de falar, de lutar, de orar, até que o tampão sai da cabeça da pessoa. É anos de trabalho. É anos de trabalho. Mas aquele que entendeu a justificação é um liberto, é livre. Ele anda com Deus, ele vê Deus perto o dia todo. Deus presente o dia todo. Acabou a imagem de um Deus que mandava matar no Velho Testamento todo mundo, que descia o cajado o tempo todo, que mandava matar criança, homens velhos quando invadiam uma cidade. Acabou aquelas maldições da lei que pesava sobre o povo do Velho Testamento o tempo todo. Olha lá que coisa horrível. Cristo desfez tudo isso na cruz. Nos libertou da ira de Deus, do julgamento, da condenação. E agora Deus está muito perto de nós o tempo todo, sem acusação. Está muito junto. O caminho está aberto diante de nós. Cristo facilitou tudo com o sacrifício dele na cruz. Demora anos para o indivíduo sossegar o coração e crer de fato no que Jesus Cristo fez. Quando eu comecei há quase 40 anos atrás, eu pensava que era crer em Jesus Cristo, todo mundo cria. Hoje, depois de muitas décadas, eu entendo que muitos dos que falam que crê, a fé deles é uma ilusão na cabeça. Eles não creem. Eles não enxergaram. Sinto em dizer, meu irmão, uma boa parte das pessoas que estão dentro da igreja nem salvas foram ainda. Elas não conhecem. Sinto em dizer, mais pesado ainda, um monte desses pastores, bispos e apóstolos que você vê pregando hoje. Eles não pregam o evangelho. Eu acredito que nem salvo eles estão por aquilo que eles falam, por aquilo que eles professam. Não viram isso ainda. Você aceita isso que eu estou te dizendo? É estranho ou não? Então nenhum homem é justificado por obras da lei, por nenhuma outra obra que ele venha praticar. A justificação, ela vem da cruz. Cristo é o justo e o justificador, aquele que nos justifica. E uma vez que eu fui justificado, glória a Deus, serei justificado até o fim. Jesus já me justificou no futuro. No futuro tudo está resolvido. Se eu viver mais 10 anos, 15, 20, essa justificação vai me acompanhar, porque foi feita e adquirida por uma obra perfeita. Não foi obra de homem, foi obra de Deus. Está claro isso no seu coração ou não? Ou você está olhando para mim e pensa que entendeu e não entendeu? Entendeu? Então vamos ver algum outro texto. 1 Coríntios capítulo 1, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Você já sabe isso. Versículo 30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. De quem nós somos? Dele. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Veja bem, ele se tornou para nós da parte de Deus. Não vem do homem isso. Se tornou lá sabedoria, justiça. Lá, Cristo é a nossa justiça. Então ele é a nossa justificação. Ele é a nossa justiça. Eu não tenho justiça própria. A minha justiça é trapo de imundícia, o profeta diz. A minha justiça é coisa manchada, é imunda. Mas Cristo na cruz se tornou a minha justiça, o meu justificador, a minha justiça. Então, Cristo, olha lá, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que vai se gloriar, vai se achar que é alguma coisa, vai achar que é um pouquinho melhor, então se glorie no Senhor. A minha glória é Jesus Cristo, não é coisas que eu faço,
Se gloriar no Senhor é dizer: Senhor, eu me glorio em Ti, o Senhor fez coisas grandes por mim, é maravilhoso crer em Ti, fui justificado, o Senhor é a minha justiça. Se gloriar nele, somente nele, dando glória a Ele, não glória ao homem. Coitado daquele que se acha alguma coisa. Não sendo nada, está enganando-se a si mesmo, né? Então Cristo é a nossa justiça. Agora vamos lá, 2 Coríntios, está no primeiro, vamos para o segundo. 2 Coríntios capítulo 5. O versículo 21, mas eu quero ler o 18 até o 21 para você memorizar sempre isso, nunca esquecer e saber onde está escrito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, o que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como isso foi possível? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez. Cristo foi feito pecado na cruz por nós, para que nele, olha lá, entenda isso, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus. Presta atenção, para você, uma ilustração para você entender isso. Não fui eu que pequei. Quem pecou foi Adão, eu nem existia ainda. Adão teve a oportunidade de ser fiel a Deus e de desobedecer a Deus. Adão experimentou uma vida sem pecado, eu não sei quanto tempo ele viveu, Gênesis 1 e 2, até ele pecar e se tornar pecador. Mas ele não foi feito pecador, ele não tinha cometido pecado nos primeiros capítulos de Gênesis. Então ele teve a oportunidade de não ser pecador, não comer do fruto. Mas e eu que nasci século depois e vim dele? Eu já nasci condenado. Eu não tive a chance que Adão teve. Ele condenou a raça humana toda. Mas eu já nasci condenado, estragado, destruído. Eu não tive nem opção de escolher. Deus seria muito injusto se dependesse de mim para ser justificado, que eu não tive a opção de escolher como Adão teve. Então, por isso que Deus essa é a justiça de Deus. Deus vai falar assim: olha, o Valdir nasceu séculos depois. Nasceu condenado porque Adão pecou, nasceu todo estragado, não tem força. O livre-arbítrio dele não é como Adão que tinha. Adão teve um livre-arbítrio sem pecado diferente. O livre-arbítrio do Valdir já nem tem mais, porque ele já nasceu estragado, condenado. Ele não teve diante da árvore do conhecimento do bem e do mal como Adão teve. Ele não teve diante do fruto para comer ou deixar de comer como Adão teve. Então Deus seria muito injusto se não me justificasse crendo em Jesus Cristo. Você está entendendo? Então Deus vem, Deus é justo. Então Deus vem e me justifica pela fé em Cristo. Gratuitamente. Cristo é a nossa justiça. Então, quando Deus olha para quem crê, tem essa visão comigo. Deus está satisfeito com o que Cristo fez na cruz. E Ele diz: justifiquei toda essa gente que não tinha culpa. Nasceram condenados, eu libertei todos, justifiquei todos por aquilo que eles creram em Jesus Cristo. Entende isso, queridos? Eu não tive diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Adão teve com escolha de obedecer a Deus ou comer. Adão teve, mas eu não, eu já nasci condenado. Então Deus agora em Cristo, Cristo é a minha justiça. A justiça de Deus, eu me tornei a justiça de Deus. Está meio esquisito isso, eu estou falando isso aqui tão acostumado, mas lá dentro de você está entendendo ou não? Tá?
Ainda que você já tenha ouvido eu falar isso 500 mil vezes. Então olha o versículo 21 que diz: aquele que não conheceu o pecado, Cristo nunca pecou, ele o fez pecado, foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então agora nós somos a justiça de Deus. Cristo trouxe para nós a justiça de Deus. Então Deus cumpriu a sua justiça na nossa vida e em cada um de nós. Como eu adquiri isso? Não foi por nenhuma obra. Foi pela fé em Jesus Cristo. Então olha como crer em Jesus é grande. Olha como ser justificado gratuitamente pela graça é uma coisa grande. Olha a morte de Cristo na cruz como é uma coisa gigantesca que me trouxe tudo isso. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Não tem igreja, religião, doutrina que me faça isso, não tem. Não tem óleo, não tem rosa que me faça isso, não tem milagre que me faça isso. Nada que o homem pode produzir me traz isso, nada. Mas Cristo foi feito pecado e eu me tornei a justiça de Deus, através do que ele fez na cruz. Vamos lá, Romanos 8, vamos voltar para Romanos. Nós vamos tratar disso ainda um bom tempo, Romanos 8. Ele diz no versículo, só um versículo, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que é um eleito de Deus? É uma pessoa a quem Deus chamou e revelou a verdade. É um eleito, é um chamado de Deus. É um predestinado por Deus a conhecer essas coisas. Então, você pensa que você está aqui ouvindo isso, creu no Evangelho da Graça. Todos nós começamos em igreja que não pregava a graça de Deus. Pregava lei, jugo, um montão de coisas. Um monte de coisas. Hoje você entende isso. Mas por que que nós estamos entendendo o Evangelho? Nossa mente foi aberta. Nós somos libertos de toda aquela coisa que não era Evangelho, que a gente viveu muito tempo lá e pensava que era Evangelho. Até gostávamos de algumas coisas. Por que agora tudo mudou e nós estamos entendendo isso? Porque você é um chamado por Deus. Um eleito de Deus para entender essas coisas. É verdade isso. É verdade, você é um chamado. Então ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai se levantar e acusar um eleito de Deus, um justificado? O que o diabo, coitado do diabo, o que o diabo vai fazer com alguém que foi justificado? O que ele vai dizer assim: oh Deus, ele é defeituoso. Mas Cristo morreu por mim e me justificou. Que poder ele tem de me acusar de qualquer coisa? Se eu fui justificado por Deus, você entende isso ou não? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora ele responde: é Deus quem os justifica. Foi Deus que nos justificou. Como ele nos justificou? Através da cruz. Então quem que vai condenar a quem Deus justificou? Quem tem poder de condenar, de trazer uma sentença de condenação sobre aquele a quem Deus justificou? Ninguém tem poder para isso. Nem diabo, nem nada tem poder de condenar a quem Deus justificou. Por quê? Porque ele fala, olha lá, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus nos justificou. Olha lá, quem os condenará? Versículo 34. É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E depois ele vai dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separa do amor de Cristo. Então quem vai nos condenar? Se o próprio Deus nos justificou através da pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que o Romanos 1 se torna fácil de entender agora. O que diz Romanos 1? Você sabe de cor? Agora, nós estamos nesse capítulo. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Uma lei entrou em nós, a lei do Espírito da vida. Nos libertou da lei do pecado e da morte. Então,
Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais, ele nos justificou. Ou há condenação para quem está em Cristo Jesus? Ah, não há mais. Está bem claro isso na sua mente, eu pergunto isso para mexer com a tua memória. Então Deus nos justificou. Ah, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Então eu não estou mais carregando nenhuma sentença. Eu não estou mais debaixo de maldição. Quem é o diabo para vir tocar na vida de um justificado que se tornou filho de Deus? Que macumbeiro tem uma macumba forte para fazer pegar em alguém que foi justificado por Deus? Que olho gordo, eu falo assim, mais para quem está lá na internet nos ouvindo do que para vocês. Que olho gordo vai ter força para olhar para mim que sou justificado, e um olho gordo vai olhar para mim e eu vou ser influenciado pelo olho gordo, se eu sou justificado por Deus? Hã? Quais demônios que vão ficar em volta de nós para pegar, para retalhar, se eu fui justificado por Deus? Que superstição vai nos pegar? Se nem condenado eu vou ser. Entende? Agora veja bem. Quem não entendeu o Evangelho, ele tem uma cabeça supersticiosa. Aquela cabeça cheia de dúvida. Ele é supersticioso ainda, mesmo sendo crente. Se ele passar assim e ver uma casa de macumba lá, é capaz de ficar meio assim ainda, com temeroso. O supersticioso é aquele que ainda tem um montão de medinho de coisas de religião. É aquele que, se alguém falar uma palavra assim, negativa, ele, nossa, falou uma palavra negativa, é capaz de ficar meio debaixo daquele jugo. Esse é o supersticioso. Então tem muita superstição na igreja. Tem igrejas que são supersticiosas. Elas só pregam superstição. Elas põem todo mundo debaixo da superstição. Trouxeram a macumba para dentro da igreja, não é? Sim ou não? E só falam em demônios e maldição, demônios e maldição, e mal, demônios e maldição, e mal. Elas que vieram com esse negócio, olho gordo, inveja, mal olhado, mandinga. Elas que trouxeram essa linguagem da macumba para o meio do evangelho. Então uma pessoa que está no lugar desse, a cabeça dela é a mil nessas coisas. Então a fé dela é associada a esse lixo todo. Ela crê misturado com tudo isso. Por isso que ela está lutando contra o diabo, lutando contra o demônio, lutando contra a macumba. Por isso que inventaram o culto da sexta-feira 13, culto da sexta-feira de libertação. Ela quer entrar lá porque a cabeça dela, olha como ela é escrava. Ela não entende nada da justificação. Olha como o evangelho para ela é uma prisão, é um peso, é uma guerra, é um jugo. Ela não tem paz no coração e se sente culpada. Ela está lutando com os demônios. A vida dela é uma luta contra o diabo. E não acredita que o diabo foi despojado e destruído na cruz. Ela não acredita. Mas aquele que entendeu a justificação está livre, está em paz. Saiu da religião, desse evangelho místico, mentiroso, que amedronta as pessoas. Esse evangelho que põe o diabo lá em cima, exalta o diabo. O diabo é grande, poderoso, cuidado com o diabo, não dá brecha, sabe? Só fala da grandeza do diabo, como se Jesus tivesse o tamanho do diabo. O justificado é livre, está sem culpa diante de Deus, está sem condenação. A mente dele foi liberta das obras mortas. A má consciência não existe mais, está livre, sem culpa diante de Deus. O supersticioso, quando ora, não acredita que Deus ouviu. O justificado, quando ora, não precisa falar 500 mil palavras, sabe que Deus ouviu. Quem não é o supersticioso, ele precisa de oração forte, que sempre alguém põe a mão na cabeça. Ele precisa de uma igreja que todo final do culto o pastor vai falar assim: quem quer ser liberto hoje, vem aqui. Aí ele vai lá.
Aí tá os presbíteros, passa um olhinho na testa, passa um olhinho. É agora, entra em guerra, irmão. Aí lá do fundo levanta a mão, os presbíteros ficam aqui, tudo assim, fica aquela moita de gente no meio, tudo assim. É agora, vamos para a guerra. Sai demônio, sai, e sai daí, grita lá, tá amarrado, aquela coisa toda. Eles precisam disso. Precisam dessa oração. O justificado não precisa. Ah, Senhor, me ouve. Estou liberto. Estou livre, estou salvo. Justificado. Olha a cruz, eu creio. O superstício hoje olha para quem fala assim. Esse aí não é avivado. Esse aí não tem poder, é crente fraco. É crente fraco. Esse aí não sobe do monte, não grita. Não tem ralabatúria, ralabaclaia. Não tem nada disso, não tem. É igreja morta. É o contrário. Eles que estão mortos nessa superstição. Vocês entendem que é o contrário? Entende ou não, queridos? Eles estão mortos nessa superstição, eles estão numa guerra, eles estão se atropelando entre eles mesmos, né? Então, qual o texto que eu li? Romanos. É Deus quem os justifica. Agora vamos lá para Filipenses. Agora, quem saiu da superstição, quando ouve isso que eu falo, vai sentir um bálsamo, um alívio. Eu sei que é assim. Vai sentir estou livre, acabou aquele tormento que estava na minha cabeça. Agora, Filipenses capítulo 3. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Efésios, Filipenses. Filipenses 3, vamos ler desde o versículo 2. Olha lá. Olha como Paulo fala: cautelai-vos dos cães. Quem são esses cães? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? É os que estão debaixo da lei. Eles são os cães, os maus obreiros. A falsa circuncisão. O que era a circuncisão? Todo judeu do sexo masculino tinha que ser circuncidado. Se cortava-se a pele que cobria a cabeça do órgão genital masculino. Ele era cortado daquela pele, ele ficava com uma marca no órgão genital. Isso era circuncisão. Então, todos que guardavam a lei eram obrigados a passar por esse corte, sangrar. Era isso, todo homem, mulher não, homem sim. Então, quem circuncidava era obrigado a guardar a lei. Então ele está dizendo que acautelai-vos da falsa circuncisão. Tudo isso era falso, era coisa da lei. Em Cristo não tem nada disso, não tem nada disso. E ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E agora ele vai mostrar bem que eu poderia confiar na carne. O que é confiar na carne? Naquela pessoa religiosa, aquela religião produzida por esforço próprio, produzida pela lei, pelo seu esforço, por suas obras. Então ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E agora ele vai mostrar a vantagem religiosa que ele tinha no meio dos judeus. Olha lá. Circuncidado, olha lá, ele foi circuncidado ao 8º dia de vida. Era assim que fazia, desde criancinha. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu exigente, rigoroso, né? Quanto ao zelo, olha lá, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Então Paulo era aquele cara da lei, severo, cheio dos rituais da lei, da cobrança da lei. Que nem muitas igrejas pentecostais hoje. Tudo não pode, é uma lei lascada, né? É verdade, tudo. Então Paulo tinha muita vantagem, ele era rigorosíssimo, ele perseguia a igreja, ele era hebreu de hebreus, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas aí ele encontrou Jesus. E o que aconteceu? Olha lá. Mas o que para mim era lucro, isso considerei
perda por causa de Cristo. Então, para ele conhecer Cristo, ser religioso era lucro para ele, mas quando ele olhou para Jesus e entendeu o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo era, ele entendeu que não dava para continuar com a mesma bagagem religiosa. Tudo isso era lucro para a religião. Mas quando ele entendeu Cristo, ele entendeu que não era possível mais viver daquele jeito. Então ele teve que perder todas aquelas coisas, conforme nós vamos ver. Olha lá. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, outra tradução está esterco, para ganhar a Cristo. Então, para ganhar a Cristo, Paulo tinha que abrir mão de toda a sua religiosidade, de tudo que ele fazia na lei, de toda a sua fé passada. Ele tinha que abrir mão de tudo, aquilo era lucro para ele. Mas para ele seguir Cristo agora, crer em Cristo, ele tinha que perder tudo. Então é isso que Cristo nos leva. Você está numa igreja há trocentos anos, está lá, tem aquela amizade, tudo é legal, tudo é maravilhoso, só que o que se prega lá não vai muito. Aí chega uma hora que você vai entendendo a graça de Deus, a justificação, e você olha para que o pastor prega, ele só prega a lei, ele não prega o evangelho. Ele prega muita coisa bonita, legal, as lutas do Velho Testamento, o milagre, tem lá banda extraordinária que canta, você gosta de tudo muito, tudo é vantagem, tudo é muito lindo. Você pode até ser um co-pastor ou pastor de lá, mas quando você entende a obra da cruz, a justificação, então você é posto diante de uma grande decisão. Qual é? Ou você continua hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao judaísmo irrepreensível, você continua com toda a sua tradição. Ou você vai ter que largar tudo para falar a verdade e seguir a Cristo. É uma decisão, não adianta. Não tem como ficar com um pé lá ou um pé aqui. Aquelas mensagens que você gostava lá, achava bonita, agora você olha, era lei, não era evangelho, não tinha nada a ver com a justificação. Aquelas pessoas que vieram lá, deram aquele show, eram os convidados, faziam aquela coisa, todo mundo caía. E agora que eu encontrei Cristo, onde eu vou ficar? Ou eu vou ficar com tudo isso? Ou eu vou largar tudo isso? Mas eu tenho amigos, amizades, eu tenho tanta coisa nas minhas emoções, eu tenho tanta coisa, e agora? Considerei tudo como perda, Paulo diz, teve que perder tudo, perder, isso é difícil. Vamos ler, o que ele diz lá no versículo 8? Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que perda é essa que Paulo está dizendo? O que ele disse antes, a religião dele, o judaísmo dele, as vantagens que ele tinha como religioso, era lucro para ele continuar com aquilo. Mas ele teve que considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Como ele considerou tudo aquilo que ele vivia lá? E considero tudo como refúgio, como coisa sem valor. Outra tradução está esterco, como coisa sem valor. Mas ele não tinha lá muitos envolvimentos, não tinha familiar, não tinha, mas tudo aquilo agora não tinha mais valor. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, ela não tendo justiça própria. O que é justiça própria? Aquilo que eu posso produzir. As minhas obras, as obras da lei, os meus esforços para manter a salvação, a minha luta contra o diabo, os meus jejuns para me tornar poderoso, aquele monte de coisa que eu fazia dentro da igreja, tudo justiça própria. Tudo justiça própria. O que é justiça própria? Aquilo que eu faço e sou elogiado pelos homens, porém essas coisas negam a justiça que vem da cruz. É justiça própria. Então Paulo fala,
Vou ler de novo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo, olha lá, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, qual é a justiça verdadeira? É a justiça que procede de Deus baseada na fé em Jesus Cristo. É essa. Então Paulo não queria mais ter nada da justiça própria, do que ele fez, da religiosidade, do que ele trabalhou, de onde ele viveu. Tudo isso procedia dele. Ele não queria nada, ele queria a justiça que viesse de Deus. De Deus. Entende? Essa é a justiça verdadeira. E ser achado nele, versículo 9 de novo. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem? De Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo teve que abrir mão de tudo, gente. É isso que... Ele teve que abrir mão de toda a religião que ele tinha, de toda a vantagem que ele tinha, de todo o zelo que ele tinha. Ele não tinha um monte de familiares judeus que eram zelosos, tinha. Ele teve que abrir mão de tudo isso. Mas tudo isso era muito lucro para ele. Vida familiar, né? E parentes, devia ter pai e mãe, tudo lá. Ele teve que perder tudo isso para ganhar a Cristo e não ser achado diante de Deus tendo justiça própria. Então, de vez em quando alguém me liga. Tem me ligado gente do Brasil inteiro. Hoje mesmo ele me ligou um irmão lá de Londrina, às 6 horas da tarde, quando estava me preparando para vir para cá. E a pessoa fala: pastor, eu entendi a graça, eu entendi. Mas a minha família, a minha igreja, e agora? Eu falo: olha, você tem 2 caminhos. Se você quiser continuar, você não virou inimigo da sua igreja, inimigo da sua família, não é nada disso. Você não vai brigar com eles, não é nada disso. Mas a questão da fé agora é diferente. Se você quiser continuar envolvido com tudo isso, você não precisa desprezar ninguém, condenar ninguém, não é nada disso. O evangelho não é agressivo. Mas se você quiser continuar com tudo isso, com essa mesma cabeça, então você continua. Mas se você quiser levar a coisa séria que você entendeu, então você vai chegar num ponto que você vai ter que, não é abandonar as pessoas, mas abandonar a mesma cabeça. Não dá. Como é que eu posso servir a Cristo numa igreja que está pregando leite? Não dá para viver lá, gente. Mas eu tenho um cargo lá, mas e daí? Você, por causa do cargo você vai ficar suportando, ouvindo um monte de coisa que não é evangelho. Vai aturar, ter paciência para suportar tudo isso. Então fala: olha, você está diante de uma decisão difícil. Se você quiser continuar com todas essas coisas que você gosta, você pode continuar. Deus não vai te obrigar a largar. Mas você não vai progredir na sua fé. Você vai entender isso, parou, e vai ficar nessa coisa presa e não vai progredir. Agora, se você quiser crescer, se aprofundar, agora você vai entrar na porta estreita. Isso que é o caminho estreito. Então você não vai desprezar ninguém. Mas você vai ter que assumir a verdade e viver por ela. E às vezes a mãe não vai gostar, às vezes o tio, que era o presbítero da igreja, não vai gostar. Às vezes você era parente do pastor, não vai gostar, vão falar que você está desviado, vão falar que você está se desviando, indo para falsa doutrina, mas vai ter que assumir, é uma decisão. Se eu entendi a verdade, eu tenho que assumir a verdade, custe o que custar. É o caminho estreito. Então Paulo perdeu tudo. Esse irmão que me ligou lá de Londrina, ele vai ouvir esse vídeo.
Ele falou assim para mim: pastor, o senhor não deve ter muita gente atrás do senhor, né? Eu falei: não. Porque nós aqui estamos vivendo isso, nós entendemos esse evangelho que o senhor está pregando, mas a gente já estava com a mente um pouco aberta antes de conhecer os seus vídeos. E agora a gente não consegue se envolver mais com igreja nenhuma, e os nossos amigos todos não são mais nossos amigos. Eu falei assim: estão dizendo que você está desviado, né? Ele falou: tá. Eu falei: aqui também é a mesma coisa, eu não tenho um amigo. Eu tinha programação de rádio 10 anos aqui na região, eu não tenho um amigo pastor. Se alguém pergunta: e que igreja você é? Eu sou da Crescimento. Pastor Valdir? Não faz campanha, não faz voto, não explora as pessoas financeiramente, não sobe no monte, não vê anjo, não tem ralabatúria, ralabracaia. Eu não tenho um amigo pastor aqui na região. Gostaria de ter, mas quando eles me vêem no bergo, eles olham assim, ó. É verdade, eu passo isso, gente, né? Eu fui visitar uma igreja aqui, um dia lá vinha um pregador, eu falei: quem sabe esse pregador vai trazer uma palavra boa, né? Fui numa igreja aqui na região, não vou falar o nome. Aí sentei lá, todo mundo que era, e o filho do pastor sabe que eu sou pastor. Quem é pastor aqui? Cada um vem, pega no microfone e dá uma saudação. Vem você, vem você, vem você. Foi todos. Quando chegou a minha vez, nem olharam para mim. Eu não estava de paletó e gravata, gente. E não, eu falo assim só para exemplo, né? Aí eu falei: tem problema. Também não quero dar saudação nenhuma. A discriminação, é verdade, queridos, é verdade. Vocês entendem isso ou não? É verdade, porque eles me ouviam no rádio. E quando chega no vamos ver, não tem muita campanha nesse lugar. Vocês entendem isso? Então é assim, queridos. O caminho do evangelho é o caminho estreito, mas é o caminho da maior liberdade. Então Paulo perdeu tudo que tinha para poder ganhar a Cristo, não ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, baseada na fé, a justiça de Deus. Então, depois que Cristo cumpre tudo aquilo na cruz, agora Cristo se torna aquele que justifica o homem, que tira o peso, a culpa, a sentença do homem, a condenação do homem, tira o diabo da vida do homem, tira os pecados, resolve todos os problemas de quem acredita nele. Quando eu digo o problema, não é eu estou ganhando pouco, eu estou ganhando mais, eu tenho muito dinheiro, não é isso. Isso aí você vai enfrentar. No Brasil é assim, é esse sufoco financeiro. Pode fazer campanha dos 318, pode dar todo o seu dinheiro, vai ter que usar o cheque especial, porque o dinheiro não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Não vai. Entende? Pode dar tudo que tem, fazer seu sacrifício, dar o segundo boi, que essa turma pega o segundo boi. O que é o segundo boi? O primeiro boi é o seu dízimo, o segundo boi é uma medida, é o segundo dízimo, tem que dar igual o dízimo ao maior. Pode dar o seu segundo boi, não vai resolver, vai ficar sem os dois bois. Vai ficar. Mas quando eu entendo o evangelho, meus irmãos, pelo amor de Deus, quando eu entendo o evangelho, eu me torno livre. Jesus fez tudo, me salvou, me mantém salvo, me libertou, me mantém liberto, e está trabalhando na minha mente para ser mais livre ainda, a cada dia, com a palavra de Deus. E como eu consegui isso? Eu não consegui. Eu não tinha nada que pudesse fazer para conseguir isso. É me dado gratuitamente através do que Cristo conseguiu na cruz por mim. Ele me dá de graça, me justificou. Então, Cristo removeu tudo que entrou por Adão. E me justificou porque um dia eu acreditei nele. Só isso. Tá bom, queridos? Então, 2 capítulos de Romanos. Volta lá para Romanos para nós terminarmos. Estamos em Romanos 3. Do versículo 21 a 31 vai falar sobre justificação. Capítulo 4 de Romanos inteiro vai falar sobre justificação. Capítulo 5 vai também falar de justificação, metade dele. Então nós vamos trabalhando em cima disso, trabalhando,
para que essa coisa da justificação se torne cada vez mais clara na nossa vida, tá bom? Então nós vamos terminando essa palavra por aqui hoje.